Digitais do IESB, é diretor da Aprocine, Associação de Produtores e Realizadores de Longas-Metragens do DF e representante regional da ABPI-TV, Associação Brasileira de Produtores Independentes de TV. Mudou de nome, não? É, Brave, exatamente. Eu vi aqui, eu acho que eu já tinha até assinalado, mudou de nome. Lançou seu primeiro longa-metragem em 2016, Uma Loucura de Mulher. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, a oportunidade de participar dessa reflexão tão complexa, né, de tantos olhares. Bom, eu utilizei as perguntas, fiquei refletindo bastante sobre elas, para definir um recorte, que eu ia dizer, né? E a minha relação com a reflexão é muito estimulada pela prática, né? Pela construção do que eu estou me propondo a construir aqui. Na verdade, minha percepção é que eu estou dando um game. Meu objetivo é fazer longa-metragem de ficção para o mercado internacional. E aí eu faço uma leitura do ambiente, dessas mídias todas, crio uma hipótese, testo essa hipótese, tenho um tipo de resultado, recuo, analiso novamente, crio nova hipótese, e assim eu vou construindo esse universo. Então, eu trouxe um conjunto de reflexões aqui, de momentos desse processo que eu gostaria de apresentar para vocês como reflexão desse universo que está sendo discutido aqui. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma coprodução com a HBO, foi uma biografia sobre a vida do cartunista Maurício de Souza. E uma das coisas que me chamou a atenção é que logo no início, ele desenhava cartoon, vendia para o jornal. Desenhava cartoon, vendia para o jornal, como todos faziam. Num determinado momento, ele percebeu que ele ia ficar a vida inteira fazendo cartoon, um por um, vendendo, e com uma dificuldade enorme de, enfim, construir uma família, ter a casa dele, poder projetar o que ele estava fazendo de uma forma diferente. Então ele montou uma estratégia, ele pegou um raio de 100 quilômetros da cidade onde ele estava, com um compasso no mapa, ele definiu esse círculo, viu todos os jornais que estavam ali no meio, e aí ele montava uma tirinha, pegava eu sempre esqueço, aquele elemento gráfico, né, que é usado pelas gráficas depois para impressão, mas é a base, a matriz, e aí ele vendia para todos. Ele ia, depois passava no jornal, aí ele começou a conseguir acumular dinheiro, e isso deu a possibilidade dele fazer depois tudo mais que ele fez. Então deixa aqui uma reflexão, que impacto que isso teve para ele, que impacto que isso teve para a sociedade, né? Preocupação aí dos meios com o olhar específico desse indivíduo, Maurício de Souza. Quando eu estava no curso do IESB, estruturando o curso do IESB, eu tive acesso à primeira pesquisa, lá em torno de 2007, que eu vi dizer que os jovens americanos, que já a grande maioria dos jovens americanos, mais de 60% na época, eram considerados produtores e distribuidores de conteúdo. E eu fiquei muito impactado por aquela informação, parei para refletir o que estava acontecendo, né? Hoje em dia eu vejo a minha filha de 11 anos produzindo e distribuindo conteúdo de forma inquestionável diariamente, várias vezes por dia, né? Então a gente se integrou nessa realidade. Então eu digo que as mídias eletrônicas elas surgiram com essa grande promessa, com essa grande esperança, que foi a democratização dos meios de difusão
de discursos audiovisuais, né? E aí nós estávamos muito alinhados com isso, porque nós, além de querermos discursar, a gente queria ouvir outros discursos, né? Nossa crença é que uma democracia saudável, um mundo saudável, depende do acesso e da possibilidade de ouvir pensamentos diferentes e lidar com eles, né? Então essa se tornou minha principal bandeira como indivíduo, e nessas associações nas quais eu participo, é uma marca muito forte essa coisa de buscar oportunidade para que outras regiões, outros realizadores tenham acesso à possibilidade de realizar isso que estão fazendo, né? Então esse empoderamento pessoal é essa bandeira principal. Bom, aí eu caio para uma história. Eu tive agora em Los Angeles, no mercado, no American Film Market, e no meio desse processo eu tive a oportunidade de ir a um evento nos estúdios Sony, que é o antigo MGM. E fui convidado para o lançamento, para a pré-estreia, primeira exibição da primeira coprodução entre um estúdio americano e uma produtora chinesa. E estava lá um grupo de chineses. A China nesse momento está vindo com toda a força para Los Angeles e querendo comprar os estúdios todos e investindo em produções. Mas lá era esse evento, primeira coprodução, pré-estreia dentro de um estúdio. Então, para entrar, você passava pela guarita, o guarda perguntava o teu nome, tua identidade, estava lá, está autorizado, entra, beleza. E aí, coquetel, cinema. Sentamos no cinema, começou a projetar. Para minha surpresa, a 2 fileiras na minha frente, tinha um chinês pirateando o filme na sua primeira exibição. E aí traz essa questão que vem junto com as mídias digitais, que é a pirataria, né? A apropriação do conteúdo de terceiros, que nasce com uma força muito de combate a essas grandes concentrações, né, de poder. Então é como que um enfrentamento disso. E só que na minha percepção, ela tem um fator muito mais nocivo aos pequenos realizadores que estão nesse processo, na busca de discursar com mais frequência e acessar outros universos para expor seus pensamentos. E explico como. Acabo de lançar um filme em 2 de junho, chamado Uma Loucura de Mulher. E esse filme entrou nas salas de cinema, é sempre um processo muito concorrido. O Brasil tem 3.000 salas. Na época, no mesmo dia que a gente entrou, tinham 3 grandes filmes que tinham, em média, algo em torno de 1.000 salas cada, já ocupando, né? Então a gente entrou espremido aí. Enfim, questões fazem parte desse sistema. E ele fez 105 mil espectadores nas salas de cinema. Poucas semanas depois, a gente percebeu que ele tinha sido pirateado e foi colocado sem autorização no YouTube. A gente percebeu isso na 3ª semana, resolveu esperar um pouco antes de reivindicar que ele saísse, né? E tinham 2 canais projetando o filme numa versão também de pouca qualidade. E em 5 semanas ele tinha ultrapassado já 700 mil visualizações. Então, e eu como realizador não tive acesso a nenhum centavo nesse processo, né? Então dá uma sensação assim de interessante, porque, puxa, o filme é feito para as pessoas terem acesso, verem e dialogarem, né, reagirem a ele. E eu estava vendo isso acontecer
na minha frente, né? Por outro lado, a gente olha e fala, bom, o filme foi realizado e a receita, como você se propõe a ser realizador e você tem uma receita limitada, a possibilidade de você fazer outro, ela é sempre está sempre num risco gigante, porque são grandes empreendimentos, né? nesse universo da produção audiovisual. Então, uma coisa que está em questão sempre aí, né? Então, depois do sonho da democratização e essa promessa do movimento, esse empoderamento individual, surgiu uma outra experiência que foi definitiva, eu acho. A gente tinha feito o Rock Brasília, Era de Ouro, um documentário, que a gente teve um canal no Facebook que teve 50 mil espectadores, 50 mil curtidores, que eram pessoas que se interessavam por aquele tema, a gente se relacionava com elas ali naquele canal. E ele falou, bom, maravilha, em pouco tempo a gente vai depender menos das grandes corporações da mídia, porque a gente tem esse acesso direto. Rapidamente o Facebook mudou seus processos, seus algoritmos e tal, então hoje a gente não consegue acessar essas pessoas livremente, a não ser que a gente pague um valor significativo por isso, né? Bom, Netflix, agora a gente está diante de um outro momento de expansão, uma promessa de expansão que é o VOD, né, que é o Video On Demand. Então a gente estava no Brasil lidando com o Now e com o Netflix, que são modelos diferentes. O Now paga por cada exibição, é o Transactional VOD, e o Netflix é o por subscrição, né? E que ele paga uma licença. Mas o Now simplesmente tem 90% do público no Brasil. Então você tem uma dificuldade de promover o filme da forma adequada, de ter exposição de forma adequada, de dialogar, porque eles dominam o mercado. O Netflix tem se expandido, e eu tive agora também nessa visita a Los Angeles a oportunidade de ir até lá e almoçar lá com a diretora responsável pelas aquisições, e claramente me foi dito que o Netflix está percebendo que existe mercado, espaço para filmes de outras nacionalidades distribuídos pelo mundo. Então esse movimento é algo concreto que a gente ouve falar nessa possibilidade. Quando chegaram as mídias, a gente sonhou com isso, agora institucionalizado numa estrutura mais forte, há a percepção desse mercado e um caminho nesse sentido, mas que chega também com outro grande desafio. Eles ainda pagam um pouco pelos conteúdos, e quando ele compra para o mundo inteiro, ele simplesmente inviabiliza a comercialização desse filme território a território, porque hoje os distribuidores só têm interesse em comprar conteúdo se ele estiver livre em todas as janelas, que é uma forma dele se rentabilizar. Então, assim caminha a humanidade, né? Você avança e recua, sempre com grandes desafios aí para serem, para que a gente possa refletir e superar. A gente em muito pouco tempo agora entrará mais a Amazon no mercado brasileiro para competir com Netflix, e HBO e Globo parece que estão entrando com serviços de VOD também, o que é excelente, vai nos dar nesse momento de entrada também um universo diferenciado que a gente tem que estar atento a ele e saber se relacionar com isso, né? Nesse processo todo, vindo para o olhar pessoal das janelas, né, eu entendo que a janela, ela é uma oportunidade do discurso, né? Ela é uma definição de um discurso, de um olhar, um recorte de um universo. Eu sinto, a minha reflexão, meu sentimento, é de que a invenção da verdade,
né? Ela é uma grande ferramenta de manipulação. Eu, quando era garoto, por exemplo, eu me apaixonava muito e tinha as pessoas que me diziam: ah, mas você não está apaixonado de verdade. O dia que você se apaixonar, você vai ver que é muito diferente. Então ele se imbuía, porque ele sabia, né, o que era se apaixonar, e eu ficava me sentindo ali um coitado que não tinha acesso à verdade, né? E você vai crescendo e você percebe que o mundo é comandado pelo teu olhar, e tudo o que aquilo que você viveu e sentiu era verdadeiro, era a sua verdade, né? E não tem nada para além disso. Então todas essas estruturas que acabam trabalhando por uma massificação, por uma determinação de uma verdade que não é a tua, e carregar essa autoridade, elas são nocivas. E esse processo de conquistar os espaços de exibição, né, do discurso, de uma autonomia de discurso, elas são essenciais para que as pessoas possam fazer o que elas têm condições de fazer aqui nesse universo vivas, né, que é tomar decisão, experimentar a decisão, assumir a consequência por ela, contribuir para o mundo, né, transformar isso de maneira consciente. Eu estou no finalzinho. Eu estou correndo aqui. Então, o que acontece? Concluindo, esse processo todo, eu acho que ele está ligado à questão que é uma questão, na minha visão, maior, que é da apropriação de nós mesmos. A gente precisa se apropriar desse corpo que está aqui com a gente, e colocá-lo em jogo integralmente, né? E vendo e analisando e discutindo. Eu sinto que eu dei aula, e de vez em quando eu dou aula, eu percebo nos alunos que têm chegado assim, que é muito comum eles valorizarem a ausência do discurso, né? E a gente vê também nesses processos midiáticos que há um movimento aí, talvez, de você sair da responsabilidade do discurso e participar, e ter um conforto aí na participação do público, né, do espectador. Então agora o discurso vai ser dado por eles também, então a responsabilidade já não é tão minha. E independente de qual seja a nossa posição, o espectador vai participar do discurso e vai fazer a leitura dele, porque não tem outra alternativa, né? O universo dele, a ele pertence, e aqueles elementos farão ele compor esse discurso. Então, na história da arte, quando a gente vê essa coisa da quebra, né, do significado, um Cézanne ali no momento do impressionismo. Yes. Ok. Que depois os impressionistas se apropriaram das modificações do que ele foi construindo, chega lá no Kandinsky, onde ele se desprende completamente da questão do figurativo, né? Eu entendo, às vezes se confunde com a questão de se apropriar de um discurso ou não, e eu entendo que, na verdade, não passa por aí. São linguagens que, seja no nível consciente ou inconsciente, há um discurso sendo feito, e a gente precisa se apropriar disso. Eu termino com uma fala do Kandinsky, que diz: em termos gerais, a cor é uma força que influencia diretamente a alma. A cor é o teclado, os olhos são os martelos. A alma é o piano com suas muitas cordas. O artista é a mão que toca, pressionando uma tecla ou outra para causar vibrações na alma. Então essa consciência é uma presença fantástica, e as telas estão aí para nos ajudar a ganhar consciência e se expor. Obrigado.